Hoje talvez você esteja sentado em silêncio, olhando para sua vida e tentando entender onde todas as coisas boas foram parar. As oportunidades que você tinha nas mãos desapareceram. Pessoas que você amava se afastaram sem explicação. Portas que pareciam abertas se fecharam diante dos seus olhos. E você pode até não admitir para ninguém, mas existe uma sensação profunda de perda dentro de você, como se algo tivesse sido arrancado à força da sua história. Você pensa nos momentos em que tudo parecia promissor e, de repente, a vida virou uma batalha inesperada. O que era sólido se desfez. O que era certo se tornou incerto. O que era seu simplesmente se perdeu no caminho. Mas hoje, através deste momento, desta palavra e deste Salmo 37, Deus está anunciando algo que talvez você tenha parado de acreditar. Ele vai trazer de volta tudo o que foi tirado de você. Muitas perdas não acontecem de forma natural. Algumas são consequência de injustiças. Há pessoas que aprenderam a tirar de você o que não construíram. Pessoas que sugaram, consumiram, aproveitaram sua bondade, sua inocência, sua lealdade, e depois partiram como se nada tivesse acontecido. Talvez você tenha investido tempo, amor, dinheiro, energia, sonhos, crenças e projetos que não voltaram como deveriam. A vida nem sempre devolve aquilo que você entrega, mas Deus devolve. A justiça divina não opera no tempo humano, mas opera no tempo exato da restituição. Há perdas que doem porque foram roubos espirituais, não distrações. Há momentos em que o inimigo viu seu potencial, sua luz, seu propósito, e decidiu atacar exatamente o que te sustentava. E mesmo quando você superou, algo em seu coração ainda dizia: isso não terminou. Ainda falta recuperar o que me foi tirado. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele não é apenas um Deus que consola perdas. Ele é um Deus que reverte perdas. Ele não apenas cura o coração ferido. Ele restaura aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Ele não apenas fecha ciclos. Ele devolve o que foi injustamente arrancado. O Salmo 37 não é apenas uma promessa de justiça. É um decreto espiritual de reposição. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava falando como alguém que nunca perdeu nada. Estava falando como alguém que assistiu seu propósito ser atacado, sua honra ser manchada, suas oportunidades serem tomadas, e mesmo assim recebeu tudo de volta pelas mãos de Deus. A restituição divina não segue lógica humana. Segue a narrativa daqueles que foram humilhados, traídos, sabotados, subestimados e ainda assim escolhidos por Deus. Talvez você tenha sido traído por pessoas que disseram que estariam com você até o fim. Talvez alguém tomou vantagem da sua vulnerabilidade. Talvez você perdeu algo que era essencial para a sua trajetória. Talvez perdeu tempo, e esse é o tipo de perda que ninguém vê. Mas você sente como se tivesse envelhecido espiritualmente, esperando algo que não veio. Mas a palavra está dizendo que Deus é fiel para restaurar o tempo, a colheita, a força e o destino. O que foi tirado à força será devolvido pela graça. O que saiu da sua vida sem explicação voltará na forma que Deus determinar, não da forma que você esperava. Porque Deus não devolve apenas o que você perdeu. Ele devolve melhorado. Ele devolve multiplicado. Ele devolve transformado. Ele devolve no tempo exato, não no tempo desejado. Existem perdas que só aconteceram porque você estava no caminho certo. Se você não fosse uma ameaça espiritual, ninguém teria tentado te tirar aquilo. Se você não fosse uma semente fértil, ninguém teria tentado arrancar seu solo. Se você não carregasse propósito, ninguém teria tentado roubar sua paz. Há batalhas que provam quem você é no reino. E às vezes a perda é a prova da grandeza do chamado. O inimigo não rouba de quem não tem valor. Ele rouba de quem é perigoso para o inferno. O diabo não ataca aquilo que não teme. Então, se você foi atacado, é porque há algo poderoso dentro de você, prestes a florescer. A luta não está revelando fraqueza. Está revelando destino.
Mas aqui está a parte mais profunda da restituição. Nem sempre Deus devolve trazendo de volta a mesma coisa. Nem sempre Ele restaura trazendo a mesma pessoa, o mesmo emprego, o mesmo cenário, o mesmo recurso. Às vezes a restituição vem em forma de algo completamente novo, porque Deus não devolve o que foi tirado, Ele devolve o que te foi prometido. E a promessa sempre é maior do que a perda. Você pode ter perdido pessoas, mas Deus devolve paz. Você pode ter perdido oportunidades, mas Deus devolve propósito. Você pode ter perdido tempo, mas Deus devolve aceleração. Ele não devolve apenas o que tiraram de você. Ele devolve o que tiraram de dentro de você. Sua fé, sua identidade, sua força, sua convicção, sua alegria. Porque a perda mais perigosa não é material, é espiritual. É por isso que o Salmo 37 diz para não se inquietar com os injustos. Porque Deus não te chamou para competir com quem te derrubou. Ele te chamou para superar. Deus não te chamou para ver o mal vencer. Ele te chamou para ver o mal cair. A restituição divina não é uma resposta humana, é um veredito celestial. E quando Deus determina que chegou a hora de restaurar, nada pode impedir. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, algo está se movendo no invisível. Aquilo que foi tirado está sendo rastreado no mundo espiritual. Deus está conectando caminhos, abrindo cenários, ajustando pessoas, removendo resistências, limpando obstáculos, reescrevendo narrativas. Ele está preparando a volta do que você perdeu, mas não apenas devolvendo, transformando em testemunho. Você vai olhar para trás e não vai reconhecer a dor, vai reconhecer o propósito. Você vai olhar para o que perdeu e vai perceber que Deus permitiu apenas para que você recebesse algo mais elevado. A restituição não será apenas material, será espiritual, emocional, mental e profética. E quando acontecer, você saberá que não foi coincidência, foi Deus. E Ele começa agora. Mas antes da restituição vir, Deus precisa preparar o seu coração para recebê-la. Porque não adianta devolver algo a alguém que ainda está emocionalmente preso ao trauma da perda. Muitas pessoas dizem que querem restituição, mas carregam dentro de si uma ferida aberta que ainda define quem elas são. Deus não devolve promessa para uma identidade ferida. Ele cura a identidade e depois devolve a promessa. A restauração começa quando você entende que aquilo que tiraram de você não define o seu valor. Você não perdeu porque era fraco. Você perdeu porque estava sendo moldado. Deus permitiu algumas perdas porque estava te ensinando a discernir. A dor te ensinou mais sobre pessoas do que a fase de prosperidade. A solidão te ensinou a reconhecer quem realmente fica. A traição te ensinou quem nunca deveria ter entrado. O silêncio te ensinou a depender de Deus. Agora, a restituição virá para te mostrar que nada disso foi em vão. O processo de Deus é profundo. Primeiro Ele expõe, depois Ele remove, e só então Ele devolve. Ele expõe quem era falso, remove quem não deveria participar do propósito, e devolve aquilo que era seu, mas em versão fortalecida. O problema é que muitos querem a restituição sem passar pelo processo da remoção. Eles querem aquilo que Deus prometeu, mas querem manter ao lado pessoas que foram instrumentos da perda. Há relações que Deus precisa arrancar antes de devolver o que foi roubado, porque se Ele devolver sem remover, aquilo será perdido novamente. Você não foi roubado apenas no campo material, mas no campo espiritual. Pessoas tiraram de você paz, foco, clareza, energia e até sua capacidade de sonhar. Deus está alinhando sua vida para que essa restituição não seja apenas uma devolução, mas um novo capítulo. Há algo profundo acontecendo agora. Deus está te desconectando emocionalmente do passado. Quando você olhar para trás, não vai sentir saudade do que perdeu. Vai sentir gratidão por ter sobrevivido. Algumas perdas precisam deixar de ser feridas e se tornar memória de aprendizado.
Enquanto algo dentro de você ainda deseja o que foi, você não estará pronto para o que será. A restituição não é Deus voltando no tempo. É Deus retomando sua história a partir de onde ela deveria estar. A trajetória não volta ao ponto da perda. Ela continua a partir de um novo propósito. Agora observe algo poderoso no Salmo 37. Ele não manda lutar pela vingança. Não manda confrontar, não manda reivindicar com as próprias mãos. Ele manda descansar, confiar e esperar. Porque a justiça divina não depende da sua força, mas da sua paciência. Toda restituição começa com renúncia ao controle. Você não vence tentando recuperar o que perdeu. Você vence entregando. E quando você entrega, Deus se torna o responsável por restaurar. O inimigo tenta provocar você para agir no impulso, porque se conseguir te colocar no campo da carne, ele te vence. Mas se você permanecer no descanso espiritual, Deus luta por você. A restituição não virá pela sua pressa, mas pela obediência. Não virá quando você exigir, mas quando você estiver pronto. É por isso que Deus às vezes demora. Ele não está apenas recuperando algo fora de você. Ele está reconstruindo algo dentro de você. O que vem depois da restituição requer uma versão mais forte de você. Você não pode entrar na próxima estação com a mesma mentalidade da estação anterior. Você não pode receber algo poderoso carregando a mesma ingenuidade, o mesmo padrão emocional, as mesmas fragilidades que permitiram a perda. Agora você não apenas recebe de volta, você recebe preparado para manter. E quando Deus devolve, Ele devolve de maneira inesperada. Não tente prever como virá. Não tente imaginar pela lógica. Deus não está limitado a trazer de volta do mesmo lugar de onde saiu. Às vezes Ele restaura sem usar as mesmas pessoas. Às vezes Ele devolve sem reabrir os mesmos caminhos. Às vezes Ele te honra em um ambiente completamente diferente daquele onde você foi humilhado. Deus não te leva de volta ao lugar da dor. Ele te leva ao lugar da compensação. Quando José foi traído pelos irmãos, ele não voltou para a casa onde foi rejeitado. Ele foi colocado em uma posição de honra onde seria procurado, não onde precisaria pedir. Assim será com você. A restituição não vai te colocar de volta onde você estava. Vai te colocar acima de onde você estava. Você talvez pense que perdeu anos, mas Deus devolve anos. A Bíblia diz isso em Joel. Ele restaura os anos consumidos. Isso significa que o tempo não te atrasou. Ele te amadureceu. O tempo perdido será compensado com aceleração. O tempo de espera será compensado com cumprimento rápido. Deus vai te colocar em ambientes onde você avançará mais em meses do que avançou em anos de luta. Isso não é fantasia espiritual, é alinhamento divino. Quando a sua estação chega, o que leva tempo deixa de levar esforço. O que exige porta passa a exigir decreto. Quando Deus decide devolver, você não luta para merecer, você apenas recebe porque pertence. Mas há outro aspecto da restituição que poucos entendem. Ela começa invisível. Primeiro Deus restaura sua visão, depois sua força, depois sua fé, depois sua paz, e somente depois Ele restaura o que está fora. Antes de Deus entregar a promessa, Ele cura o coração que vai carregá-la. Você pode até achar que nada aconteceu ainda, mas Deus já começou. Se sua mente está clareando, se sua força está voltando, se sua fé está reacendendo, se você voltou a sonhar, isso já é restituição. As coisas externas são consequência. A verdadeira devolução começa quando você se lembra de quem é no reino. E lembre-se, quando Deus devolve, Ele devolve com proteção. Você não vai apenas recuperar, você vai recuperar blindado. O que volta agora não será arrancado novamente, porque Deus não te devolve para repetir ciclos. Ele te devolve para iniciar uma nova história. Não haverá mais espaço para manipulação emocional, para dependência espiritual, para laços tóxicos. A promessa agora será sustentada por maturidade. Você não vai perder de novo porque agora você sabe manter. E aqui está algo profundo.
Às vezes Deus devolve na forma de novos relacionamentos, novos trabalhos, novas conexões, novas oportunidades. Não se apegue ao formato antigo. A restituição pode não ter o rosto de quem te feriu. Pode não vir das mãos de quem te deve. Pode não vir do sistema que te rejeitou. Pode não vir de onde você esperava justiça. Porque Deus não precisa usar os mesmos canais. Ele cria novos caminhos. A Bíblia diz que Ele prepara mesa perante os inimigos, não na casa dos inimigos. Ou seja, é uma nova mesa, uma nova fase, um novo cenário. O lugar da restituição não será o lugar da perda, será o lugar da exaltação. Você sentirá quando estiver próximo. É como se algo dentro de você despertasse. A perda deixa de te consumir. A raiva deixa de fazer sentido. A mágoa perde poder. O ressentimento perde voz. A memória ainda existe, mas não dói. O que te feriu se torna apenas parte da narrativa, não o centro. Quando isso acontece, você sabe que está pronto para receber. A restituição é entregue a corações livres, não a corações presos ao passado. E hoje, enquanto você ouve estas palavras, enquanto este texto atravessa seu espírito, Deus está ativando esse processo dentro de você. Ele está alinhando sua história com aquilo que te pertence. Ele está declarando que o tempo de lamentação está terminando e o tempo de colheita está começando. O que foi tirado será devolvido não como lembrança, mas como testemunho. Você será prova viva de que Deus não apenas permite perdas, Ele também honra quem permanece fiel através delas. O que você perdeu será restaurado diante dos olhos de quem duvidou. Você não receberá em silêncio. Você receberá como resposta. E Deus começa agora. E agora chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Entender que a restituição não é apenas devolver algo que doeu quando foi tirado, mas transformar o significado daquela perda. Quando Deus restaura, Ele não devolve para te colocar de volta na história antiga. Ele devolve para te colocar em uma nova rota, onde aquilo que um dia te destruiu, agora te fortalece. Você não volta a ser quem era. Você se torna quem deveria ter sido se não tivesse sido ferido. A restituição verdadeira é mais sobre destino do que sobre resposta emocional. O que volta agora não é só compensação, é realinhamento de propósito. Há pessoas que estão ouvindo isso agora e pensam que não perderam coisas, mas perderam versões de si mesmas. Perderam a confiança, o brilho nos olhos, a coragem de acreditar em algo grande, o entusiasmo que antes movia a alma. Às vezes a maior restituição não é material, é interna. Deus não está apenas devolvendo oportunidades, Ele está devolvendo significado. Ele está devolvendo aquilo que o sofrimento tentou roubar da sua essência. E isso é mais importante do que qualquer coisa que alguém colocou as mãos para tirar. Porque quando Deus restitui primeiro dentro de você, nada que vier de fora poderá ser perdido com facilidade. Mas entenda algo profundo. Quando Deus devolve, o inimigo tenta se aproximar novamente. A mesma voz que gerou a perda pode tentar te reconectar ao passado. Pessoas que te feriram podem tentar ressurgir com arrependimentos superficiais. Portas antigas podem tentar se reabrir apenas para te distrair do novo caminho. Isso não é coincidência, é estratégia espiritual. O inimigo sempre tenta recuperar o território que perdeu. É por isso que na restituição, discernimento é mais importante que emoção. Você não está recebendo algo para regressar, está recebendo algo para avançar. Não permita que aquilo que destruiu sua fase anterior participe da próxima. Se você percebe que algumas pessoas estão se afastando, não interprete como solidão, e sim como proteção. Deus não permitiria que alguém essencial fosse removido da sua história. Ele retira apenas aquilo que atrasa a promessa. Quando Ele devolve o que foi tirado, Ele faz questão de manter longe quem representava risco. Isso significa que você não perdeu pessoas. Você foi preservado de guerras futuras. Quando alguém sai, interrompe acessos espirituais.
E quando Deus devolve, Ele devolve para um coração que já entendeu isso. E a partir deste momento, você vai perceber sinais de movimentação espiritual. Situações que pareciam travadas começam a se destravar de maneira sutil. Conversas inesperadas começam a surgir. Pessoas que duvidaram do seu valor começam a procurar sua presença. O nome que foi esquecido começa a ser lembrado. O projeto que ninguém via potencial começa a ser necessário. A porta que não abria começa a ranger. Isso não é sorte, é realinhamento divino. Deus está colocando as peças no lugar, sem alarde, sem barulho, sem espetáculo. Primeiro ele movimenta no invisível, depois manifesta no visível. Você pode não perceber, mas já existe algo se movendo a seu favor. Sementes que você plantou há anos e achava mortas, começam agora a germinar. O que você fez em fidelidade, em silêncio, sem reconhecimento, está voltando multiplicado. Você será recompensado não apenas por aquilo que fez, mas por aquilo que suportou. Há batalhas que você venceu sem ninguém ver. Há guerras internas que só Deus viu. Há lágrimas derramadas que ninguém mencionou. E Deus retribui até aquilo que ninguém reconheceu. O céu não esquece. E quando a restituição chegar, ela não será discreta. O testemunho que está sendo formado dentro de você não será para guardar, será para anunciar. Deus não apenas devolve, Ele faz questão que seja público. Não porque você precise provar algo a alguém, mas porque o seu testemunho vai despertar fé em quem está no mesmo deserto que você atravessou. O que volta agora não é em silêncio, é com propósito. Há pessoas que serão libertas apenas ouvindo o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Há destinos conectados ao seu milagre. Há vidas esperando o seu retorno. E saiba disso, a restituição não te devolve ao ponto de partida. Ela te coloca adiante. Existem caminhos que você só pôde acessar porque perdeu algo primeiro. A perda te empurrou para uma rota que você não teria escolhido. Às vezes Deus permite uma queda para te tirar de um destino pequeno. A dor força movimento. A frustração força mudança. O fim força recomeço. Nada foi em vão. Agora, quando Deus devolver, você não vai apenas recuperar. Vai descobrir que a perda foi o meio pelo qual Ele te levou para o verdadeiro destino. A mesa que Deus está preparando não será montada no deserto onde te abandonaram. Será montada no território da promessa. E não será preparada na sua ausência. Será preparada diante daqueles que disseram que você não voltaria. Não por vingança, mas para que vejam a fidelidade de Deus através da sua história. A restituição não é apenas vitória, é revelação. É Deus mostrando que Ele estava presente quando você chorava, quando você caiu, quando você era injustiçado, quando você foi esquecido. O retorno prova que Deus nunca saiu da história. E agora, enquanto esta mensagem alcança seu espírito, algo começa a se alinhar. Não no mundo físico primeiro, mas no espiritual. Você está sendo posicionado. A dor está sendo metabolizada. A história está sendo reescrita. O que foi tirado não volta como fragmento, volta como testemunho. Você está chegando ao fim da estação de perda e entrando na estação de colheita. A requisição do céu já foi liberada. O decreto da restituição já foi assinado. Agora você caminha não como alguém que espera, mas como alguém que recebe. E diante disso, a única postura correta é permanecer fiel. Não questione o tempo. Não negocie sua fé. Não volte atrás emocionalmente. Você chegou longe demais para retroceder. Você carregou peso demais para desistir agora. Você não orou tudo o que orou apenas para sobreviver. Você orou para vencer. A promessa não foi feita para te manter esperando. Foi feita para se cumprir. E hoje é o dia em que Deus começa a trazer de volta tudo o que foi tirado. Não como lembrança, mas como legado. Não como dívida, mas como destino. Não como retorno, mas como coroação. Deus não está apenas devolvendo o que você perdeu. Ele está devolvendo o que te pertence.
E começa agora.